A deputada federal Carla Zambelli vai de mal a pior. Diverticulite, infecção intestinal é a parte que se sabe. Essas coisas todas teriam levado a deputada até uma UTI. E já na UTI ela pegou Covid e aí a coisa toda desandou de vez. De uns tempos para cá, a consulta no consultório, a internação no hospital passaram a ser parte da rotina dela, junto com uma reunião no gabinete, um discurso no plenário, uma perseguição armada na rua, além, é claro, da humilhação em qualquer lugar. Advogando em causa própria. Fica quieto. E para ajudar a piorar, ela responde também a muitas acusações. Tem a participação no 8 de janeiro, tem a contratação de um hacker para invadir o sistema da Justiça Federal, tem fake news, todas as acusações típicas de uma bolsonarista radical, vamos combinar? Só que o caso da Zambelli é um pouco mais grave, porque ela, que sempre foi desprezada pelo Bolsonaro, não tem o apoio de basicamente ninguém. Estive com ela antes das eleições do ano passado, nunca mais estive com ela. Nem atendi o telefonema dela, e ela queria falar comigo um tempo atrás, não respondi. Parece que o futuro da deputada Carla Zambelli aponta aí para um período de isolamento, de reclusão. Será que pode ser no hospital de novo? Será que pode ser na Papuda pela primeira vez? Hoje a gente fala sobre Carla Zambelli para tentar entender o que o futuro reserva para ela. Mas além do futuro, a gente também vai falar do passado da Carla Zambelli para entender como é que ela chegou nessa situação. TV Cringe. Nesse primeiro segmento, a gente vai tentar entender o que está rolando com a saúde da Carla Zambelli, a partir das redes sociais dela e do que os jornais conseguiram publicar a respeito. Porque, apesar de seguir a mesma cartilha do Bolsonaro e publicar imagens de si mesma sofrendo no hospital, as informações mesmo sobre a saúde da Zambelli são bem escassas. E é do jogo, né? Qualquer político controla a exposição da própria imagem. Vai, vamos lá para o Instagram da Zambelli. A equipe da deputada federal Carla Zambelli informa que a parlamentar se encontra temporariamente afastada de suas atividades por questões de saúde. Agradecemos o respeito à privacidade da deputada neste momento. Não fica claro se ela chegou a ser internada dessa vez, mas se foi, essa seria a terceira internação em menos de um ano. Mesmo as pessoas que gostam dela, que votam nela, percebem que algo anda errado. Errado para além do que está sendo divulgado. Olha lá o comentário naquela mesma postagem. Mas menina, ultimamente você só anda doente. Nossa, se cuida. E ache a raiz do problema. Fortaleça sua humanidade. Se cuide e descanse. O comentário ali da equipe da Carla Zambelli pede privacidade e não explica muita coisa. Daí só resta ir para os jornais e ver se lá a gente encontra alguma informação. Tá lá no O Globo. Deputada Carla Zambelli anuncia afastamento de atividades por questões de saúde. Só pelo questões de saúde, entre aspas, eu já presumo que o Globo também não vai ter muitas informações que o Instagram dela. A deputada federal Carla Zambelli, do PL, anunciou nesta quinta-feira seu afastamento temporário das atividades parlamentares para tratar de questões de saúde, entre aspas. A publicação feita nas redes sociais não especifica qual seria o problema enfrentado por Zambelli. E é isso, basicamente. A imprensa também não sabe de mais nada. Mas dá para tirar mais informação daqui. O histórico médico da Carla Zambelli não tem sido muito bom. Em agosto do ano passado, Zambelli foi internada em Brasília com diverticulite aguda. Essa internação, em agosto de 2023, foi de 5 dias, mas antes disso ela tinha passado por uma estada bem mais longa no hospital. Esta, no entanto, não foi a primeira vez que a deputada passou por uma internação em 2023.
Em março daquele ano, Zambelli se afastou da Câmara por 20 dias para tratar uma úlcera gástrica causada por uma infecção com a bactéria Helicobacter pylori, também conhecida como H. pylori. Foi essa internação de maio que chamou atenção para a saúde da deputada. Tenta lembrar das circunstâncias. Ela tinha passado já 20 dias no hospital. Aí passou um tempo, ela voltou por mais 8 dias. Isso definitivamente não era um bom sinal. E ela gravou um vídeo tentando explicar. Esse é o Instagram da deputada, mas está repostado aqui pelo canal UOL. Olá pessoal, bom dia. Faz algum tempo que eu não falo com vocês, né? Principalmente ao vivo. Como vocês sabem, ou alguns de vocês talvez não saibam, eu estou internada numa UTI em Brasília, no Hospital DF-Star. E essa internação se deu por conta de um mal-estar súbito que eu tive na segunda-feira. Eu cheguei de viagem. Mal-estar súbito é um termo bastante genérico, assim. Pode ser qualquer coisa, literalmente. Descansei 2 dias, é uma viagem exaustiva, né? Porque são mais de 30 horas de viagem. E aí, quando eu tive esse mal-estar, o meu médico achou melhor me internar para fazer vários exames. Então, como vocês podem ver aqui, né? Eu tô sendo monitorada e tal, e tô dentro da UTI. Tá. Ainda não se sabe de onde isso veio. Muita gente está perguntando nos comentários, por isso que eu resolvi entrar. Não se sabe ainda muito bem qual é a causa, eles estão tentando diagnosticar. As informações não são muito precisas, né? Tem pouca informação mesmo. E o que seria esse mal súbito que pegou ela entre uma internação e a outra? Zambelli tem alta de hospital após ser internada com Covid-19 e burnout. E daí, lendo o texto do Estado de Minas, ainda vai aparecer mais doença, como se aquela lista de males gastrointestinais e a Covid não fossem suficientes. Olha só. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, recebeu alta de um hospital em Brasília nesta segunda-feira, dia 22 de maio, após 8 dias internada. Ela chegou a ir para a unidade de terapia intensiva, UTI, por causa de um mal súbito em 15 de maio. Apesar de liberada, ela está com atestado médico de 30 dias e indicação para tratamento ambulatorial para fibromialgia. A fibromialgia é uma doença muito sofrida e gera muitas complicações. Mas o que chama atenção mesmo aí é a Covid. Não tem jeito. Vamos falar disso? Mas antes, esses temas médicos deixam qualquer um que tenha passado por um trauma em hospital meio nervoso. Bora fazer um exercício de respiração? Eu sei que é difícil, mas olha lá. Inspira. Segura. E solta. Que alívio. Muito bem. Agora que estamos todos relaxados, um bloco sobre o negacionismo. Cloroquina, cloroquina, cloroquina do SUS. Eu sei que tu me cura, em nome de Jesus. A gente vai falar já sobre o intestino da Carla Zambelli e como os vírus da Covid e as bactérias podem estar dando uma festa lá dentro. Credo. Que nojo. Antes disso, e sem querer reduzir as chances de que você tenha algum tipo de empatia por ela, eu queria te lembrar quem foi Carla Zambelli durante a pandemia. Em quinto lugar, há 2 anos, a CPI da Covid ouvia Fábio Weingarten. Fazendo parte da comunicação do governo, o Weingarten era, então, acusado de envolvimento em vários dos crimes da pandemia, pois ele quase saiu de lá preso. Mas eu vou, diante do flagrante evidente,
pedir a prisão de Vossa Senhoria. Ele pode decidir diferente, mas eu vou pedir, porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir e não pode servir de precedente. Não pode servir de precedente. Vossa Excelência não vai desprestigiar essa comissão parlamentar de inquérito mentindo, não vai. Como o depoimento não estava indo nada bem, algumas das figuras mais conhecidas do bolsonarismo foram lá para tentar ajudar. E a mais empolgada era quem? Carla Zambelli, pois ela invadiu a sessão e conseguiu interromper tudo por um tempão. Em quarto lugar, no nosso top do horror, o discurso anti-vacina mais eloquente da Carla Zambelli. Ela estava muito orgulhosa de uma certa pergunta que ela fez para a ministra da Saúde do governo Lula. Então, se não é para prevenir, não é para evitar a morte, é para quem então? É para a indústria farmacêutica ganhar dinheiro. Em terceiro lugar, Carla Zambelli batendo boca com João Dória porque ela não gosta de isolamento social. Bolsonaro não fechou comércios, Bolsonaro não decretou lockdown, Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos. O Brasil... Bom, se... Nunca na minha vida eu achei que eu ia ficar do lado do João Dória. Rapaz, tá certo isso? Em segundo lugar, Carla Zambelli e Bolsonaro no cercadinho, se revezando em piadinhas sobre o João Dória. Isso até a Zambelli tomar um cala-a-boca do chefe. Ele tá ganhando para síndico agora, né? Ele aumentou o ICMS. Ele aumentou o ICMS de tudo, menos do hipogrosso. Deixa ele quieto, né? Advogando em causa própria. Fica quieto, fica quieto. E em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, Carla Zambelli tirando a máscara para defender o homem que mandou ela calar a boca em público numa entrevista em que ele mandou uma repórter calar a boca. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Você assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara se prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado, presidente. E a maior prova de que ele cuida da Covid é o investimento que a gente está fazendo na saúde. A Carla precisa saber que esse primeiro lugar é fortemente influenciado pelo hit do Medo e Delírio em Brasília que ele inspirou. Carla Zambelli, se o chefe tira a máscara, eu também tiro sim. Carla Zambelli, e apago todos os tweets sobre a Covaxin. Carla Zambelli. Guarda-roupa da Joicinha, todo ele eu peguei pra mim. Hoje, na Mostra Meteoro de Artes Digitais, temos o trabalho de John. Tá lá o Twitter de John Carell. @John. Adorei. Mas adorei mesmo essa escada infinita que não acaba mais. Eu acho que é uma metáfora para a vida. A canseira. E agora sim, nesse terceiro segmento, chegou a hora de falar sobre o intestino da Carla Zambelli, infelizmente. A gente também vai precisar falar sobre como a Covid atua no trato intestinal. E não, isso não é sobre os supostos efeitos colaterais da vacina e muito menos sobre grafeno. A vacina de RNA tem dióxido de grafeno, tá? Onde ele se acumula, segundo a Pfizer, que eu fui lá ler que ele tem lá, o testículo e o ovário. Tá? Eu li a bula. Sério, pelo amor de Deus, esquece isso. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. De volta para Zambelli.
Como a gente viu no começo, ela já estava com o trato intestinal bastante debilitado. Ela já tinha passado por uma longa internação, pegou Covid, foi internada de novo e, mais recentemente, foi afastada de novo das atividades na Câmara por problema de saúde. Essa é a história que a gente consegue entender com as fontes que a gente tem na comunidade oficial da Zambelli e nos jornais. Mas também é público e notório que ela não se vacinou. E se essa vacina não previne e não para a transmissão, por que existe a vacina em primeiro lugar? Segundo, se existe, ok, vocês querem tomar vacina? Vamos respeitar quem queira tomar vacina. Nós não somos contra a vacina. Nós somos contra a obrigatoriedade da vacina, que é bem diferente. Então, a pergunta que eu fiz à ministra foi essa, ela não conseguiu responder. Quando ela disse que existiam vários estudos, eu disse assim, não, mas estudo de quem então? Porque não previne a transmissão. Ela não, mas previne a morte. Eu falei, mas então a senhora está errada, porque só na minha família, a única pessoa que tomou vacinação de Covid foi meu tio Carlos Zambelli e que morreu de Covid. Ou seja, a deputada que não tomou vacina já tinha uma série de problemas intestinais. Pegou Covid entre uma internação e outra e a saúde nunca mais foi a mesma. Que a Covid atua no trato intestinal, isso a gente sempre soube. Quando o coronavírus penetra no nosso organismo, ele se liga a receptores e esses receptores são encontrados em grande quantidade nos pulmões. Daí porque ele tem um grande predomínio de manifestações respiratórias. Acontece que também foi observado esses mesmos receptores do pulmão em todo o trato gastrointestinal. Acontece que, como cada variante do vírus que surge tem características diferentes e como cada uma delas precisa ser estudada em particular, a gente está sempre atrasado nessa coisa de entender a Covid. Ainda. A verdade é que a gente ainda sabe muito pouco, mas mesmo com o pouco que a gente sabe, dá para saber que essa combinação entre diverticulite, inflamações, infecções e Covid, isso não é muito favorável. A pessoa pegou Covid. Depois de pegar Covid, o trato gastrointestinal dela, em especial, a quantidade de bactéria modifica. Então a pessoa começa a ter algumas bactérias que a princípio, em uma quantidade maior, não eram para estar ali. São bactérias que não convivem tão bem com a gente ser humano e pode dar doença, pode dar infecção. Essas bactérias que a gente tem naturalmente e que ajudam a gente a digestão, geralmente ela não vai estar doença, ela vai estar ali, uma regulação, a quantidade dela e ela vai seguir o jogo. Quando a gente toma um antibiótico, pode desregular esse tipo de bactéria. Quando a gente pega Covid, e é curioso que muita gente colocava a culpa dessa modificação, e aí impacta, né, na sua digestão, às vezes tem dor abdominal, às vezes muda o trânsito e o ritmo intestinal também, né? Colocava a culpa nos remédios que a pessoa está tomando. Ah, o médico me passou tal remédio, por isso que minha barriga está doendo. Mas não, parece que a própria infecção de Covid modifica essa quantidade de bactéria. Então é como se desregulasse quantidade de bactérias boas que ajudam a gente e tal, e começam a surgir algumas bactérias que potencialmente podem estar doença. E é assim que a Carla Zambelli nos ensina uma triste e dura lição. A mente pode até embarcar no negacionismo, mas o corpo nunca vai negar os sintomas e as consequências da doença. E esse é precisamente o problema maior do negacionismo. Não dá para negar a realidade. A realidade sempre se impõe. Em nome daqueles cujos entes queridos perderam a luta contra a Covid, eu gostaria muito que nada disso fosse realidade. Mas infelizmente, tanto a Covid quanto o negacionismo são. Você é burra, Carla, desculpa.